Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 23 de maio de 2023. E o mercado hoje opera com viés baixista, ainda sem uma definição sobre o limite de gastos do governo nos Estados Unidos. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou em queda na maior parte das bolsas, com o Japão divulgando dados de atividade industrial em alta no mês de maio, pela primeira vez desde outubro do ano passado. Lá em Singapura saiu a inflação ao consumidor, que veio acima do esperado, batendo a marca de 5,7% ao ano no mês de abril. Na Europa, o viés também é de queda, por lá os investidores estão bem cautelosos ainda com esse impasse sobre o teto da dívida americana e também refletindo dados de atividade econômica abaixo do esperado no bloco europeu. Lá na Alemanha, o PMI de manufatura caiu de 44,5 para 42,9 pontos nessa leitura de maio. Lá nos Estados Unidos, ontem o fechamento ficou misto, ainda sem uma definição sobre o limite de gastos do governo. Em Nova York, o Dow Jones caiu 0,42, o S&P subiu 0,02 e o Nasdaq fechou com alta de 0,5%. Bom, o tema do teto de gastos nos Estados Unidos seguiu como um protagonista ontem, ainda sem um consenso entre republicanos e democratas. No final do dia, o presidente do Joe Biden e o líder da Câmara dos Representantes, o Kevin McCarthy, eles se encontraram, mas terminaram a reunião ainda sem um acordo. A maior parte dos investidores ainda acredita que esse impasse deve ser resolvido nos próximos dias, mas como é um assunto que segue em aberto e pode gerar repercussões bem graves, isso tem feito o mercado ficar bem cauteloso lá também. O setor bancário ficou positivo ontem com a diminuição na percepção de risco sobre o sistema bancário americano e as ações do PEC West ontem dispararam mais de 19%, enquanto as ações do Banco Western Alliance subiram mais de 10%. O setor de chips e de semicondutores fechou em queda, refletindo a proibição do governo chinês de que as empresas chinesas possam comprar produtos da Micron Technology. As ações da empresa ontem caíram 2,8%. Também prejudicou a performance das bolsas americanas as falas de alguns diretores do Banco Central americano no dia de ontem. O presidente do Fed de St. Louis, o James Bullard, ele disse que acredita que seriam necessárias ainda mais duas altas de 0,25% nos juros para tentar controlar a inflação, o que diminuiu bastante o apetite ao risco pelos investidores no mercado dos Estados Unidos. Na agenda hoje, lá nos Estados Unidos, sai às 10h45 o relatório PMI de serviços e também vai sair mais tarde a sondagem industrial do Fed de Richmond, para a gente acompanhar o nível de atividade econômica americana. Atualizando aqui os índices agora, S&P Futuro está caindo 0,10, Eurostoxx 600 está caindo 0,18, o FTSE lá em Londres está subindo 0,23, no Japão o Nikkei fechou com queda de 0,42 e lá na China o Xangai Composite caiu 1,5%. O índice de mercados emergentes sobe 0,82%, o DXY, o dólar index, subindo 0,38% agora, enquanto os juros de 10 anos lá nos Estados Unidos sobem 0,83%, cotado a 3,74% anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,5% e o petróleo que estava em queda agora vira para alta. O petróleo WTI está subindo agora 0,39% e está cotado a 72 dólares e 35 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent sobe 0,40%, cotado agora a 76 dólares e 28 centavos o barril. O petróleo agora que virou para alta, operava em queda agora há pouco, mas ele está bastante sensível ainda a essas discussões sobre os gastos do governo americano e também quanto aos dados de atividade econômica da China. Falando nisso, o minério de ferro teve outra sessão de queda bem forte lá na China nessa madrugada. Em Dalian, o minério caiu 2,95% e fechou aos 100 dólares e 28 centavos a tonelada. E mais uma vez a gente pode sentir o impacto disso aqui na Vale na sessão de hoje, então bastante atenção para quem está posicionado. O mercado de criptoativos opera com alta nas últimas 24 horas. O Bitcoin sobe agora 1,5% e está cotado a 27.300 dólares. O Ethereum sobe mais, sobe 2,10% e está cotado a 1.860 dólares, a segunda maior criptomoeda. Bom, por aqui ontem o Ibovespa fechou o dia com queda de 0,48% e ficou cotado aos 110.213 pontos. O dólar caiu ontem 0,5% e fechou nos R$ 4,97. A curva de juros ontem estressou bastante, fechou com uma alta em todos os vencimentos, refletindo as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse ontem que ainda vê os núcleos de inflação por aqui bem altos e as expectativas bastante elevadas. Essa fala dele fez com que a curva de juros pedisse um prêmio adicional, com o mercado interpretando que uma queda na taxa Selic pode estar mais longe do que parece. Apesar disso, ontem o Boletim Focus trouxe uma revisão de queda para a expectativa de inflação para esse ano de 2023. O boletim caiu de 6,03% para 5,8% nessa semana.
O mercado por aqui deve seguir em compasso de espera até que ocorra a votação do texto do novo arcabouço fiscal que está previsto para acontecer essa semana. Hoje, inclusive, o relator da matéria deve se encontrar com líderes partidários para fazer alguns ajustes no texto e definir uma data para essa votação. No corporativo, destaque ontem de alta de mais de 17% para Alpargatas, depois que a empresa anunciou um programa de recompra de até 32 milhões de ações, sinalizando que esse pode ser um primeiro passo para a recompra total das ações e o fechamento do capital da empresa na nossa bolsa. Destaque também de alta para a Azul, que subiu ontem mais de 9%, isso porque o Bank of America alterou a recomendação de neutra para compra no papel da empresa e elevou o preço-alvo para R$ 18. Do lado negativo, queda de 1,6% nas ações da Vale, que seguiram a tendência de queda do minério de ferro lá na China e refletiram também uma notícia que saiu ontem na coluna do jornalista Lauro Jardim no Globo. Ele disse que o governo Lula estaria articulando para aumentar a participação na empresa. Queda também nas ações da Petrobras. A Petro 4, as ações preferenciais, ontem caíram 1,16%, também acompanhando a queda da commodity no mercado global. Além disso, ontem a agência Fitch, agência de risco Fitch, ela disse que vê aí as novas estratégias da empresa estatal, ressaltando ali vulnerabilidades políticas da empresa. Bom, finalizando, hoje a gente não vai ter nenhum indicador local e mais importante, então a gente deve acabar acompanhando as negociações lá em Brasília sobre o texto do arcabouço fiscal e também a gente tem participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, às 9h30 da manhã no Comitê de Estabilidade Financeira e lá ele, claro, pode falar alguma coisa que acabe refletindo nos preços dos ativos aqui no Brasil. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.